Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 21 e o verso 12. Glória a Deus. Mateus, capítulo 21, a partir do verso 12, está escrito assim: Entrou Jesus no templo, expulsou a todos que iam, vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Quando, porém, os principais sacerdotes, os mestres da lei, viram as maravilhas que fazia, e as crianças clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: Ouves o que esses dizem? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca leste na boca das crianças e pequeninos tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Amém? A purificação do templo. Aqui não é a primeira vez, é a segunda vez que Jesus entra aqui com esse objetivo no templo em Jerusalém, e o texto vem mostrar para nós, meus irmãos, que foi um dia atípico, porque ali estava o próprio Deus, o Todo-Poderoso, que a Bíblia fala que ele se fez carne e habitou entre nós, e ele é conhecedor de tudo que está na Bíblia, porque foi ele mesmo que verbalizou tudo que está escrito aqui. E a gente vê aqui a indignação, olha bem, a indignação de Jesus em ver o que fizeram com a casa do seu pai, e também ver a motivação das pessoas há mais de 2000 anos atrás. Qual era o objetivo, a perspectiva que as pessoas colocavam em seu coração para ir ao templo? Veja que as motivações eram horrorosas, e as pessoas que ali estavam jamais estavam adorando a Deus, jamais estavam prestando um culto racional ao Senhor. Por isso a gente vê Jesus demonstrando uma indignação terrível, e o texto mostra assim: entrou Jesus no templo e expulsou. Irmão, expulsar uma pessoa de um lugar é algo terrível. Você impõe força, raiva, disposição para que aquela pessoa não fique naquele lugar. Quando Jesus se depara com esse cenário de mercado da fé, quando ele se depara com pessoas vazias de si mesmo, mas fazendo sacrifício de tolo e viajando de longe e chegando nesse contexto dos cambistas, aqueles que negociavam os animais, os mercadores que trocavam as moedas, e ele, como Deus, percebeu que não tinha adoração naquele povo, que não tinha compromisso no coração de ninguém. O primeiro verso que nós estamos lendo ainda fala que ele expulsou a metade. Veja como é que estava o contexto. Ele expulsou meia dúzia. Está escrito aí, ó: entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que não estavam de acordo com a vontade dele, o que não estava de acordo com o padrão da sua casa. Expulsou a todos que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, ou seja, dos que vendiam e compravam. Ele não suportou esse povo. Ele não deu conta de ficar num ambiente que esse povo, mesmo na casa do Pai, porque a finalidade, o objetivo não era ir para adorar a Deus, era só para negociar, era só para obter lucro. Isso aqui é perigoso, irmãos. Quando nós saímos da nossa casa, se não for com esse objetivo de entregar um coração quebrantado, contrito na presença de Deus, a gente está gastando combustível, a gente está gastando energia e está sendo reprovado por Deus. É por isso que a Bíblia fala que Deus procura verdadeiro. Primeiro vem a palavra verdade. Tem que ter verdade na nossa vida todos os dias. Pastor, eu não sou perfeito, e quando eu pecar, confessa.
Antes de chegar na presença de Deus, você já tem que estar, antes de fazer o primeiro louvor, Senhor, em nome de Jesus, você dá até nome para o pecado. Olha, eu cobicei, eu falei mal do meu irmão, eu atravessei a fronteira hoje e não era para ter feito isso, eu cometi um erro. E você fala diante de Deus, mas eu vou para a tua igreja e eu quero te adorar, eu estou com meu coração aqui, Senhor, arrependido, e eu quero entregar um louvor na sua presença, eu quero ouvir a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, essa falha não vai ser capaz de me afastar totalmente da tua presença. É alguém que sai de casa querendo prestar um culto verdadeiro, mesmo sendo pecador e imperfeito. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Agora aqui, irmão, infelizmente a maneira dessas pessoas viver já estava reprovada, porque o objetivo só era comprar, negociar e vender. O templo só era um local de obter lucro, não era mais um local de adoração, de prestação de culto. E Jesus não suportou essa gente. Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém não, irmãos. Viu? Ai, meu lindinho, meu fofinho, como a gente escuta na internet hoje aí, com a vida toda bagunçada, nada disso. Jesus expulsou todo mundo de lá, irmão. Virou mesa, e eu vou mostrar em outro texto para os irmãos como é que foi esse negócio, lá em João capítulo 15, João 2, 13 e 14, ainda não, mas veja aqui, todos os que compravam e vendiam foi reprovado, viu? Ele não admitiu essas pessoas. Aí você fala, nossa, mas ele não é o amor, mas ele não é aquele que veio para perdoar, e ele fez isso. Ele fez, irmão, porque a gente tem que aprender uma coisa, olha aqui, na casa de Deus tem que ter reverência. Tem que ter reverência. Você não pode ter um comportamento aqui como você tem no cinema, como você tem no shopping. Você tem que saber que aqui a presença de Deus é manifestada. Deus está em todos os lugares no seu atributo de onipresença, mas no ambiente de culto, a presença dele é manifestada para curar, para libertar, para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Você não pode estar de qualquer maneira na presença de Deus, brincando, dialogando, conversando, ou na internet. Não, você está na presença do seu Deus Todo-Poderoso, Ele está te assistindo, está vendo o que você vai fazer. Então Jesus está indignado pela falta de reverência também desse povo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quem já leu lá em Eclesiastes 5, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do seu Deus, na casa do seu Senhor. Guardar o pé aqui, irmão, é vigiar. Porque tem gente que eu não sei o que acontece. Na nossa igreja tem fogo no pé, mas não é fogo para exaltar a Deus, não é fogo para andar. É fogo para fazer aqui uma maratona. Eu nunca vi andar desse jeito, me assusta. Falei, meu Deus. Até quando eu era novo convertido, eu estava na igreja para visitar, eu tinha vergonha de levantar. E não era nem crente. Quando as pessoas me convidavam para ir, eu tinha vergonha de atrapalhar as pessoas. Tem gente que não se importa em atrapalhar o irmão que está ouvindo a pregação. Eu não sei o que acontece com essas pessoas. Então veja que Jesus expulsou todos, ele fez uma limpeza. E aqui a coisa foi feia, irmão. Ele não amansou ninguém. E vamos cooperar com esse primeiro versículo ainda. Vê aí para nós, João. João capítulo 2, 13, 14 e 15. Lê comigo aí, ó. Aqui já é uma outra oportunidade. Foi 2 vezes que ele fez isso, mas corrobora com o texto que eu estou explicando para os irmãos. João capítulo 2, 13, 14 e 15. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Olha o verso 15, que forte. E tendo feito um azorrogue, que tradução que é horrível essa daí. Azorrogue de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Em outra versão vai falar que ele virou as mesas. Então percebe que em outras versões também aquela palavra ali muda, fala um chicote. Talvez tenha na sua Bíblia aí. Ah lá, é mais fácil, crente ruim. Você me ajuda. Vocês dois, quando arrumam uma tradução, é que eles nunca leu, aí eles põem para me ler. Eles nunca leu e põem para me ler. Ah lá, ó. Então ele fez um chicote. Ele fez. Não está falando com os outros que fez, não, Marcos. Ele fez. Olha só. Jesus tem um chicote para quem não tem reverência na casa dele, irmão. Jesus não tem beijo e abraço para quem não quer nada com Deus, não, meu filho. Para quem está fazendo a igreja
seja de comércio, de ponto de encontro, ou de buscar o namoro, ou o casamento, etc. Ah lá, então ele fez um chicote e de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou o quê? As suas mesas. Ele virou mesa, irmão. Está tudo errado isso aqui. Você já imaginou uma pessoa santa que nem Jesus, como ele foi, do testemunho lindo que ele sempre teve, se indignar com uma situação dessa? É porque há 2000 anos atrás, irmão, dentro da igreja já havia pessoas mal intencionadas. Quem está me ouvindo? Já tinha gente que não tinha reverência, que não era culto coisa nenhuma. As pessoas queriam obter lucro, ganhar vantagem, de muita gente que até ia com o coração certo, mas chegava na mão desses homens aí, eles eram enganados, ludibriados. Mas o nosso Deus, ele não admite esse comportamento. Falta de reverência, falta de respeito, não veio para adorar, e muitas vezes é enganado ainda, vem de uma forma tão ruim, e aí tem um falso profeta ensinando, o pastor errado ensinando, fala que Deus é na vida da pessoa, que tudo vai dar certo para ela. Vai nada. Você precisa também permitir que o Senhor tire da tua vida tudo aquilo que afasta você dele. Nós precisamos permitir que o Senhor também entre no nosso templo, porque 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, 17, fala que hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus também quer tirar da nossa vida as impurezas, a sujeira, a imundície, o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele também quer nos purificar e nos limpar, irmão, todo dia. Não é só no batismo, não é só no culto de Santa Sé, não. Todo dia ele quer fazer uma limpeza, e não precisa? Na minha ele precisa limpar a mente, o coração, os olhos, as mãos, a boca. A nossa vida precisa ser de santificação. Então a gente observa que Jesus expulsou, pegou o chicote, porque ali estava faltando respeito, estava faltando reverência. E às vezes, irmão, na nossa vida, nós temos também que virar a mesa. Quem está me ouvindo aqui? Tem gente que não tem coragem de virar a mesa da amizade errada, a mesa do namoro que Deus não aprovou. Deus está dando sinal que não é para continuar, continua, vira a mesa. Essa amizade que só te afasta de Deus, esses coleguinhas, entre aspas, que nunca, jamais vem com você na igreja, não fala a sua língua, não tem o mesmo comportamento que o seu, e você não tem coragem de virar a mesa. Mas Jesus teve coragem de virar a mesa lá, e às vezes é nós que temos que virar a mesa com algumas amizades, com o nosso próprio pecado, que muitas vezes está te afastando de Deus, está fazendo a sua mente ficar cauterizada, achando que Deus está aprovando uma vida de pecado, e não está. E você e eu precisamos virar a mesa da nossa vida e deixar que Jesus pegue o chicote e tire aquilo que não presta da nossa vida, até chamar ele: Jesus, eu não tenho força para tirar, tira de mim. Porque tem pecados, irmão, se você não clamar, não jejuar, nunca vai sair da sua vida, vai caminhar com você até a morte. Se você morrer nos delitos e pecados sem confessar, não sou eu que estou falando. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, ficarão de fora os cães, afeminados, idólatras. E aí vai uma lista terrível do reino de não herdarão o reino de Deus, como também Apocalipse corrobora com esse texto de Paulo. Se ele colocar lá 1 Coríntios 6,10, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Se morrer assim, mesmo dentro da igreja, não vai, irmão. Então, deixa Jesus entrar com o chicote e tirar tudo que não presta da sua e da minha vida. Deixa ele virar a mesa da nossa vida, porque tem hora que você não tem coragem. Ninguém teve coragem de virar a mesa lá, mas ele entrou lá e virou a mesa, soltou, colocou para fora pombos, boi, ovelhas, caiu moeda, virou tudo. Mas que ele demonstrou a sua indignação, ele demonstrou. Então a gente tem que permitir que o Senhor venha também arrancar da nossa vida aquilo que nos afasta de uma comunhão plena com o Espírito Santo, de uma leitura sadia da palavra de Deus, de uma comunhão com Deus linda, abençoada, que Ele tem para fazer na minha e na tua vida. Tem muita gente aí, irmão, que precisa fazer isso, deixar sair da sua vida a sujeira, a imundície, porque Jesus fez isso, Ele expulsou. Olha lá, ó. Ele expulsou todos. Aí ele fala no verso 13 aqui de Mateus 21, 13, e disse-lhe:
disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões, irmão. Ele falou isso aí há 2000 anos atrás. Imagina como é que está hoje, meus irmãos, os pastores negociando princípio, sabe, às vezes apoiando mais o talento do que o caráter, por causa da fortuna que a igreja tem, das pessoas que frequentam a igreja. Você acha que isso Deus não está vendo, irmão? Deus vê todas as coisas. Ele sabe de tudo, antes mesmo da palavra vir à nossa boca, Ele já sabe. Agora, o desejo de Deus é nos purificar. Quem está me ouvindo? O desejo de Deus é fazer que esse templo aqui, viu? Lá era um templo físico, mas hoje é um templo espiritual. Coloca aí 1 Coríntios 3,16. Eu acho que já coloquei, mas vou repetir para os irmãos ver lá. Os irmãos estão rápidos na mídia aí e me ajudam, isso é bom. Vocês não sabem que são o quê? Templo de Deus, que é o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em quem? Em vocês, em mim também. Ele habita e Ele vê tudo, irmão. Tudo que eu e você vê, Ele vê. Tudo que eu e você fala, Ele ouve. Está ali, 24 horas. Não tem lugar que a gente coloca o nosso pé que o Espírito Santo não está, porque nós somos templo. Ele está dentro. Ele está dentro. Na hora que a gente vai cometer um pecado horrível, Ele não participa, Ele não vai cooperar com isso, mas Ele vê, Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, a gente entristece Ele. Então, nesse objetivo aqui que Jesus está limpando, colocando para fora, virando mesa, porque a casa dele é casa de oração e não é covil de ladrão, você tem que entender. Você não pode se aceitar chegar aqui na igreja e não fazer uma oração, irmão. É casa de oração. Graças a Deus a gente fala aqui, vamos orar 5 minutos. De vez em quando eu levanto para ver. Tem crente que fica chumbado na cadeira, ele não tem problema no joelho. Se tiver um problema no joelho, ora quietinha, baixa o seu queixo aí e fala: Senhor, eu estou aqui, meu joelho é ruim, mas eu estou aqui orando, me ajuda, recebe meu culto, Senhor. É isso que eu estou ensinando para os irmãos. Tem gente que consegue chegar na nossa igreja sabendo que nós somos assembleanos e fomos ensinados a orar, cantar o hino da harpa, a entrar no culto de verdade. Tem uns que não entram, não ora. Eu fico falando, deve estar com o templo tudo cheio de entulho, está sujo, porque não consegue fazer uma oração, não consegue demonstrar gratidão, não consegue demonstrar o relacionamento que tem com a pessoa mais importante, que é Deus. Quem está me ouvindo? É uma mensagem para nós entendermos o que o Senhor quer de nós. Nós somos templo, então vamos remover a sujeira. O que Deus falou para Josué? Lá em Josué 3,5: santificai-vos, que amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Às vezes a pessoa quer um milagre na casa dela, quer um milagre na vida dela, mas não se santifica para nada, irmão. Não tira as imundícias dos olhos, não tira a imundícia da boca, não muda comportamento. Deus não mudou, Ele continua o mesmo e Ele quer nos purificar, porque eu vou mostrar para os irmãos, enquanto havia sujeira e imundícia, não tinha milagre. Vamos ler o texto. Primeiro Ele expulsou, deu uma dura. Jesus está aqui, ó, e nós é obrigado a seguir o padrão dele. O pastor tem que pregar o que Jesus pregou. E ele falou: aqui é casa de oração, não é covil de ladrão, não. E ó, reio, viu, gente? Imagina que legal, o reio. Eu vejo aquele monte de gente pulando para cima, o rei chegando bonito. Nossa, o que aconteceu? O homem transformou. Indignação. Os crentes, irmão, nunca vão concordar com aquilo que afronta a presença de Deus. Crente que nasceu da água do Espírito, ele vai te aconselhar sobre o pecado, mas nunca ele vai aplaudir uma vida errada. Ele não vai, porque ele é da luz, ele pertence ao povo de Deus, e o povo de Deus não comunga com as coisas das trevas. Então Jesus aqui está expulsando, está mostrando que a casa dele é casa de oração. Nós temos que chegar para a oração, tem que haver limpeza, tem que haver transformação. Ele colocou Josué lá. Josué ordenou ao povo: santificai-vos, ou santificam-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vós. É amanhã, mas hoje é santificação. Agora é santificação. Tem gente que não tem mudança de vida, minha mãe querida Dona Zilda, porque nunca se santificou. Nós precisamos, irmão, tomar um banho de sangue, o banho de sangue de Jesus, que purifica a gente do nosso pecado, da nossa ruindade, porque eu sou ruim, eu não tenho nada de bom. Se tiver alguma coisa
coisa de bom em mim é que Jesus colocou, porque eu não tenho nada de bom. E eu entendo isso. Eu preciso desse sangue, eu preciso me purificar, orar nesse sentido. Senhor, me ajuda a ser mais santo. A igreja não pode esquecer isso, irmão. Jesus estava falando: vocês estão esquecendo que esse lugar aqui é lugar de oração, é lugar de buscar a face de Deus. E olha o que vocês fizeram. Ele não aceitou, irmão, se indignou. E ele deu prejuízo para muita gente lá, porque voou pomba, escapou boi, escapou ovelha, as moedas voou para tudo quanto é lado, mesa virou. Tem hora que até dentro da nossa casa a gente tem que virar a mesa, Márcio. Com filho, com esposa, com marido, com neto que está dentro da sua guarda ali, vira a mesa. E aí? Não quer nada com Deus, não? Não vai se converter, não? Com a esposa, com o marido, com os filhos. Tem que chegar junto, irmão, e virar a mesa. Está dentro da sua prerrogativa lá fazer isso. Você é o sacerdote da casa, você é a sacerdotisa da casa, você é a esposa, a mulher do lar. Você vai concordar? Você vai aplaudir o templo sujo? Os filhos, ou o marido, ou a esposa que seja? Não. Bater e pôr para fora, você não vai mais virar a mesa. Você pode mostrar para a pessoa que ela está errada, que ela precisa se converter. Jesus fez isso sem medo. Nós temos que fazer sem medo, viu? Tem hora que você pode virar a mesa nesse namoro aí, se tiver um namoro perigoso, se tiver acontecendo fornicação, é pecado, irmão. Sexo fora do casamento é pecado. Se organiza para casar logo, então. Junta dinheiro, dá seus pulos, faz um financiamento, se ajeita, mas não corre o risco da salvação. Quem está me ouvindo? Purificar o templo, tirar as imundícias, virar a mesa dessas amizades erradas que só leva para as coisas do mundo, só leva para as coisas do mundo. O seu Deus não quer isso, Ele quer purificar. Por que, pastor, que o senhor está insistindo nisso? Porque eu vou mostrar, enquanto tinha sujeira e imundícia, Jesus não curou ninguém. Ele não curou ninguém. Eu fui ver o texto, eu fiquei maravilhado. Quer ver? Olha o verso 14 aí, ó. Olha o verso 14. Aproximaram-se dele no templo, quem? Cegos e coxos, e ele os curou. Eles não falou nada, só aproximou. O texto está falando que essas pessoas enfermas se aproximou, porque parece que arrancaram os cambistas de lá, tudo aquilo que estava ocupando o lugar. Essas pessoas que mais precisavam se aproximou, e ao se aproximar, depois que o templo estava limpo, Márcio, teve cura, teve milagre, teve transformação de vidas. Aqui está o segredo. Não tem um milagre para contar? Não tem uma história bonita de Deus que Ele interferiu na tua vida? Deixa Ele limpar o templo, deixa Ele varrer o que não presta. Tem gente que fica do mesmo jeito, irmão. A culpa nunca foi da igreja, nunca foi de Jesus, nunca foi de ninguém, foi dela mesma, que nunca abriu a porta da vida dela para Jesus limpar isso aí. Porque se abrir, Ele entra e Ele varre, Ele tira para fora tudo aquilo que impede o relacionamento dele comigo, com você. Ele tirou da minha vida um monte de imundícia. Eu vi o que Ele fez, eu sou testemunha. Eu gostava de um monte de coisa errada, agora eu gosto das coisas de Deus, porque Ele entrou pelo lado de dentro, meteu o vassourão, virou a mesa e falou: a partir de hoje isso aqui na sua vida não cabe mais. Eu sou o Senhor da tua vida, faço parte agora do teu viver, dia, noite. É como Paulo falou: a vida que agora vivo eu, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu acho que é Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos ver? Olha que lindo. Presta atenção. Isso aqui é lindo. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aí está o segredo, irmão. Se você está deixando Cristo viver em você e você está crucificado, não vai ser um depósito de entulho a tua vida. Satanás não vai conseguir fazer um lixão da tua vida, não, meu irmão, porque você está crucificado com Cristo. Não vai ser um depósito de entulho. Agora o diabo gosta de entulho, gosta de sujeira, de imundícia. E se a pessoa não tiver crucificado, vira um, como chama esses lugares que tem ali perto da igreja hoje, Márcio, que todo mundo leva as coisas lá?
lixão, mas tem um outro nome moderno. Ecoponto de demônio, só lixo, só sujeira. Agora, se tiver com Jesus, não tem isso não. Jesus não permite os seus filhos ficar sujos. Ele quer nos purificar a cada dia, a cada momento da nossa. Quem está me ouvindo? Não se esqueça isso, meu irmão David. Ele quer limpar, e a gente tem que convidar Ele, irmão. Nossa, Senhor, eu não estou vendo, tem alguma coisa aqui escondida no tempo, tira da minha vida, Pai. Vira a mesa aqui, me ensina a virar a mesa. Eu preciso virar a mesa dessa vida minha parada, viu, irmão? Eu preciso virar essa mesa que eu não estou fazendo nada no teu reino, Senhor. E o que eu faço da tua casa, Pai? Fala isso para Deus, irmão. Que tipo de crente eu sou? Me ensina a virar, Pai. Eu preciso virar, preciso desconectar um pouco da internet, do Instagram, do Facebook, de tantas coisas e me conectar com a Tua palavra. Eu preciso virar a mesa, preciso voltar a ser um crente que ora, um crente que jejua, um crente que lê a Sua palavra, que ama a igreja. Oh Deus, me ajuda a virar a mesa, porque está entrando sujeira. Ô irmão, será que é só eu que preciso fazer essa oração? Será que só eu consigo ver que eu preciso virar a mesa na minha vida direto? Senhor, me ajuda, me dá força para te servir, para cuidar das pessoas, cuidar da minha casa, da minha vida, porque o milagre vai acontecer naturalmente quando tudo estiver limpo. Quando tudo está de acordo com a vontade de Deus. Olha aí, nem fala aqui que alguém tocou, que alguém gritou. O texto está falando diferente dos outros milagres que a gente já vê em outros lugares da Bíblia. Só se aproximaram, o tempo estava limpo, tinha liberdade para Deus trabalhar. Quando a igreja está vivendo um processo de santificação, de um povo compromissado com a palavra, tem liberdade de Deus trabalhar. Os milagres acontecem facilmente no nosso meio, as pessoas dão testemunho. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Por quê? Ele tem facilidade de trabalhar no lugar limpo. Jesus limpou, o pau quebrou, reiada para todo lado. E depois os leprosos, o cego, o coxo, aqui está falando. Olha lá. E aproximaram-se dele cegos e coxos, e ele os curou. Não está falando que eles gritou, que ele tocou, que alguém levou, só se aproximou. Significa que quando a igreja está vivendo de santidade e verdade, as pessoas ao se aproximar, a participar do nosso culto, receberão o toque de Deus nas suas vidas. Porque Deus se manifesta num ambiente de reverência e num ambiente de santidade. Quem está me ouvindo aqui? O resto, irmão, pode ser até demônio que está se manifestando, meu filho. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias, vamos ver se eu acertei. 1 Timóteo capítulo 4, muitos se apostatarão da fé. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de quê? De demônios. Aonde eles vão seguir? Na igreja. Mesmo usando a Bíblia, mesmo cantando, irmão, um ambiente de engano, de pecado. É demônio que atua lá, não é Deus não, meu irmão. Ah, mas está lotado, pastor. Tem gente pro ladrão, não é assim, generoso? Quem disse para você que Deus sempre esteve no meio da multidão? Quem disse para você que Deus sempre aprovou a multidão, enquanto na época de Acabe e Jezabel, quando 90% aproximadamente da nação se corrompeu ao Deus Baal, a idolatria, o Deus do trovão, da chuva, da fertilidade, tinha Elias e 7.000 que não se dobraram, e Deus falou, tem 7.000 aí ainda, de um país inteiro. Deus tinha 7.000, então quanto foi a porcentagem que se corrompeu a Baal? Então nem sempre Deus está com a maioria. Tira isso da sua cabeça. Ah, mas tem muita gente. Você tem que ver o que está sendo pregado lá, se tem santificação, transformação de vida. Quem está me ouvindo? Porque aqui Jesus expulsou todo mundo, meteu o rei, como diz em João 2:13 ao 15, e falou, a casa do meu pai é casa de oração. Explicou de uma forma dura, e depois o texto fala que está no plural, que foram muitos coxos e cegos que foram curados, irmão, após a purificação do templo. Tem coisas que Deus quer fazer na minha, na tua vida, e Ele não pode fazer porque está sujo.
Tem uma área da nossa vida que Ele quer purificar, que você não deixa Ele tocar. Você deixa Deus entrar no primeiro, no segundo quarto, mas lá no íntimo, onde Ele quer pôr a mão e arrancar a sujeira, senão aqui não. Você quer continuar com o seu pecado, você quer continuar com o seu engano, e aí os milagres que está para acontecer na tua vida e na minha não acontecem, porque Deus não mudou, Ele continua o mesmo. E é no Novo Testamento essa mensagem, irmão: purificar primeiro, tirar as imundícias. Senhor, eu quero guardar meus olhos, fazer um voto com meus olhos, fazer um voto com a minha boca, fazer um voto que essa internet, eu vou limitar ela. Eu sei que eu também gosto de rede social, vou limitar ela, pastor. Eu vou compartilhar com a Bíblia, vou compartilhar com os livros, vou voltar a ler a revistinha da Escola Bíblica, que eu só compro e eu não leio. Eu vou voltar a ler a revistinha da Escola Bíblica, pastor. Eu vou voltar, pastor, jejuar na quinta-feira, vou virar a mesa da quinta-feira. A mesa da quinta-feira não vai ter pão nem bolo, eu vou jejuar com a igreja. Eu vou virar a mesa, eu vou jejuar na semana também, pastor, vou purificar meu corpo, eu vou colocar minha carne para ser mortificada, eu vou avisar ela que tem um domínio sobre ela. Irmão, se eu e você não virar a mesa, não vai acontecer nada, meu filho. Vai atravessar mais um ano e Deus não vai fazer nada. Agora, se eu e você, eu estou no pacote, virar a mesa, as mesas da nossa vida, né? Mudar, purificar, reconhecer o quanto nós precisamos mudar mais a nossa vida, irmão, porque aí cada louvor vai ser verdadeiro, irmão Francisco. Você vai ver crente chorando aqui, não porque a bateria está sendo bem tocada, não porque o João, o Murilo, as meninas estão cantando bem, que está uma benção, não, mas é porque está purificado o templo está limpo, a vida está no altar de Deus. A pregação pode ser o pastor ou outro, a pessoa vai estar com tanta sede de Deus, que a pessoa pode até pregar mais ou menos, mas para ela serviu, porque ela está limpa, não está com entulho do diabo dentro da sua vida. Então ela está receptível ao Evangelho, à palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos, que a gente tem que entender. Aconteceu muitas curas. Aí veja o grupo que ficou raivoso. Quando, porém, os principais sacerdotes e os mestres da lei viram as maravilhas que fazia e as crianças clamando no templo, hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Meu irmão, o trabalhar de Jesus foi tão lindo que até as crianças, que até então o texto não mostra, não estavam adorando também. Mas depois da purificação, milagre e crianças adorando a Deus de uma forma linda, que provocou só indignação em quem? Naqueles que nunca foram lá para adorar. E era mestre, eram os camaradas que sabiam fazer o serviço religioso. Está aí no texto, ó. Quando, porém, os principais, quem? Sacerdote e os mestres, de vez de se alegrar, pastor Valdir Generoso, do milagre lá do coxo, que talvez na vida deles eles nunca tinham visto, Márcio, eles não se alegrou não. Dos cegos enxergar, não se alegraram não. Ficaram indignados, meu irmão David, ficaram bravos. Você já pensou uma pessoa ficar brava, indignada por uma pessoa que não enxergava, irmão, voltar a enxergar? Por um coxo que não podia andar e etc, voltar a andar, né? E a pessoa não ter a alegria. Você já imaginou que tipo de pessoa que é essa? Dá para você parar para pensar que tipo de gente está no nosso meio, irmão? Estava lá todo mundo dentro da igreja, não se alegrou com a vitória do outro, com o milagre do outro. E o pior, aqui o texto mostra que o mover de Deus foi tão grande, que até as crianças, que na maioria das nossas vezes vêm para pegar celular, não é? Do nosso tempo agora, pegar celular, e aí a gente fica ali sofrendo com elas, e ajeita, uma dorme, outra não. A gente, nesse contexto aqui, todas estavam adorando, porque o mover de Deus foi tão extraordinário, que contagiou até as crianças da época. Todas elas estavam hosana, hosana, filho de Davi, exaltando a Deus, e ainda o verdadeiro louvor. Então, irmãos, tudo que vier para purificar a igreja, não tenha medo, viu, irmãos? Ah, mas aí agora não está ficando ninguém não. Fica tranquilo, a igreja, o dono é Deus. Ele tem hora que ele chacoalha mesmo, tem hora que Deus vira a mesa mesmo, e vai virar. Não é profecia minha, vai virar. Deus não vai querer um povo, irmão, misturado. Você acha? Você vai querer? Você quer um filho misturado? Você quer um esposo, uma esposa misturada? Você não quer, imagine Deus. Ninguém quer, ele não vai aceitar. Então aqui o texto mostra que eles ficaram indignados, e aí foram perguntar para Jesus, verso 16, estou terminando, e perguntou-lhe, o que é este?
E perguntaram-lhe: ouves o que esses dizem? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste da boca das crianças e pequeninos tiraste o perfeito louvor. Aconteceu nesse dia que Jesus virou a mesa, nesse dia que Jesus, expulsou os cambistas, o verdadeiro louvor. Isso acontece também no nosso coração, quando a gente tirar tudo aquilo que não é de Deus, viu, Lucas, da nossa vida, vai acontecer o verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor não depende. É claro que a gente quer tudo redondo, né? Não quer ver a pessoa destrenada, mal organizada, que não se prepara, que não tem um tempo para o seu instrumento. Aí a pessoa está prestando um culto como se fosse para o homem. Para Deus tem que ser o melhor, meu irmão. Tem que jejuar, tem que pedir sabedoria, entrar numa escola, preparar e fazer mesmo o melhor. Não pode ser de qualquer jeito, não. Ele nunca aceitou. É só lembrar de Gênesis capítulo 4. O Caim lá, meu irmão, foi fazer um negócio de qualquer jeito lá, Deus repreendeu ele e a oferta dele. Foi os dois reprovados. Primeiro Caim e depois a sua oferta. Então para Deus não serve qualquer coisa, amém? Tem que ser o melhor. E aqui o texto mostra que saiu o verdadeiro louvor das crianças, porque Jesus primeiro limpou a bagunça que tinha, virou mesa, pôs para correr quem precisava correr mesmo daquele lugar, para mostrar para o povo que ali é lugar de oração. A igreja não pode perder esse foco, irmão. É lugar de oração, transformação, palavra de Deus na minha e na sua vida todos os dias, amém? Que Jesus possa falar melhor no teu coração, no meu coração, um culto de ensinamento, da gente levar a purificação para a nossa vida, virar a mesa lá na nossa casa, conversar, virar a mesa no sentido simbólico aqui, viu? Não vai virar a mesa de mármore lá não, que você vai entrar mais 10 prestações lá na Casa da Bahia. No sentido espiritual, conversar, dialogar, entendeu? Tem conversas, irmãos, que resolve o casamento, resolve a criação dos filhos, e isso é muito importante no nosso meio, amém? Deus abençoe os irmãos, uma ótima noite de descanso.